Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. 25. Eu conheço o gatuno de cálice. Groover levou Moti Dunnets. Um salva de palmas para o nosso Big G. Nós três paramos embaixo do arco branco grande na entrada do Washington Square. Comíamos nosso café da manhã, açucarado, e estudávamos os arredores. Nunca tinha ido ao parque tão cedo. O sol estava nascendo, espalhando a luz rosada pelas ruas e despejando-a sobre as fachadas de tijolos dos prédios em volta da praça. À frente estava a praça principal, um círculo gigantesco de pedras cinzentas que irradiavam do chafariz central. Annabeth disse que o design lembrava um relógio de sol ou uma roda. Para mim, nascido em Nova York, estava mais para uma tampa de bueiro enorme. O chafariz não estava ligado. No verão, servia de piscina rasa para as crianças, mas naquele momento estava seco. Imaginei o chafariz me vendo e pensando: "Ah, que ótimo, Percy Jackson. Agora vou ter que explodir ou afogar um monstro ou alguma outra coisa." Como posso ter mencionado, dispositivos de água não costumam gostar muito de mim. No que dizia respeito a pessoas, não havia muitos por perto. Uma senhora passeava com um cachorro pelas trilhas. Algumas pessoas atravessavam a praça, apressadas a caminho do trabalho. 2 homens idosos jogavam uma partida de xadrez em uma das mesas debaixo dos olmos. O local estava tão vazio quanto é possível em Manhattan. "Prontos?" perguntou Groover. Meu amigo estava tentando parecer corajoso e determinado, mas a imagem que queria projetar era estragada pelos confeitos de matcha no cavanhaque dele. "Vamos nessa", falei. Tinha comido o último donut inspirado no monstro biscoito. Óbvio que era o melhor sabor. Era azul fluorescente. Então não havia mais nada a fazer além de encontrar Gary. A Annabeth embrulhou o resto do seu ubi mochi roxo, guardou-o na mochila e distribuiu lenços de papel e pomada mentolada. "Não é isso que os policiais fazem antes de examinar cadáveres?" perguntou Groover, tapando as narinas. "Não vamos fazer comparações. Nada de cadáveres hoje, combinado?" disse Annabeth. "Combinado", falei, porque foi o que deu com o lenço enfiado no nariz. Meus olhos lacrimejaram por causa do mentol. A garganta ardeu como se um coala tivesse feito respiração boca a boca em mim. Mas eu achava que isso era melhor do que entrar em coma de néctar. Lá vamos nós. Annabeth pegou o frasco reluzente e abriu a tampa. Virou de leve e 3 gotas douradas pingaram. Em vez de caírem, foram carregadas pela brisa e flutuaram pelo ar como bolhas de sabão. Cada uma foi em uma direção diferente. "Isso não ajuda muito", observou Annabeth. "Será que a gente se separa?" "Sempre uma péssima ideia", comentei. Então foi o que fizemos. Não me preocupou muito sair de perto de Annabeth e Groover, pois era possível vê-los mesmo do outro lado do parque. Annabeth seguiu a gota de néctar dela pela via principal em direção às mesas de xadrez. A bolha de Groover o levou pelo meio das árvores. A minha foi na direção do parquinho das crianças. Passei por uma pedestre andando rápido, com um café na mão, mas ela desviou para longe, como se faz ao se deparar com um garoto estranho com lenços de papel pendurados nas narinas. A mulher não pareceu notar o néctar reluzente. Ainda bem que também não entrou em coma. Talvez o cheiro não funcionasse em mortais comuns. Enquanto eu seguia a bolinha saltitante, lembrei o que Groover tinha dito sobre espíritos da natureza terem deixado o parque.
O local parecia mesmo abandonado. Sem esquilos, sem ratos. Não havia nem pombos. As árvores pareciam quietas demais, o que é algo que ninguém notaria, a não ser que tivesse passado um tempo na companhia de dríades. Você acostuma com a presença reconfortante delas, como alguém cantarolando uma cantiga de ninar no seu ouvido. Quando elas vão embora, fazem falta. O cascalho fez barulho embaixo dos meus pés. O moche do monstro do biscoito pesou no meu estômago. Quando cheguei ao parquinho, percebi como tudo tinha ficado tranquilo. Nenhum carro passava na rua. A brisa havia sumido. As copas das árvores se espalhavam imóveis acima, como placas de gelo verde. A bolha de néctar foi na direção da estrutura maior de brinquedo, flutuou pelas correntes até o forte miniatura no alto e pegou fogo. Isso devia ser normal. Olhei meus amigos. Groover tinha parado ao lado de um grande olmo. A orelha estava encostada no tronco, como se ele estivesse ouvindo vozes. A gotícula de néctar havia sumido. Uns 50 metros para a direita, Annabeth estava parada junto à primeira mesa de xadrez, acompanhando um jogo. Os dois idosos estavam curvados sobre o tabuleiro, concentrados nas peças, mas nenhum dos dois mexia um músculo. A bolha de néctar reluzente de Annabeth também havia sumido. Algo estava errado. Queria gritar para ela, romper o transe esquisito em que ela estava, mas minha voz não cooperou. O silêncio tenso me deixou com medo de gritar ou atrair atenção. Sei que algo estava se reajustando no meu cérebro, mudando o jeito como eu percebia o tempo. Na última vez em que havia tido essa sensação, estava com 12 anos, parado em uma praia em Santa Mônica, e testemunhei pela primeira vez o poder de Cronos. É parecido, sim, disse uma voz atrás de mim. Eu me virei, levando à mão a caneta espada, mas tive a sensação de estar me mexendo dentro de um monte de gelatina. Parado no brinquedo, havia um homem velho. Ou melhor, como um homem velho seria se tivesse nascido velho e vivido mais de 1000 anos. Era pequeno como uma criancinha de 6 ou 7 anos, com as costas curvadas no formato de um anzol. A pele pendia dos ossos em dobras marrons flácidas, como cortinas comidas por traças. Ele não usava nada além de uma tanga, o que oferecia uma vista e tanto das pernas finas e arqueadas, dos pés retorcidos e da barriga côncava. A cabeça lembrava um ovo cozido que tinha ficado apodrecendo por uma semana, e o rosto... O nariz grande era cheio de capilares vermelhos, a cor mais vibrante no corpo todo. Os olhos estavam leitosos de catarata. A boca parecia que alguém tinha batido em todos os dentes com um cano de metal. Vai ficar me encarando, é? Resmungou o velho. Tentei falar. O ar gelatinoso parecia cobrir meus pulmões, dificultando a respiração. Tirei os lenços de papel do nariz para não sufocar. Como assim? Falei, gemendo. O velho revirou os olhos. Como assim que é falta de educação ficar encarando? Não essa parte. O que você quis dizer com é parecido? Meu poder? É parecido com o jeito como Cronos prolonga o tempo. Como você é? Sabia o que você estava pensando? Meu filho, quando você chega à minha idade, nada surpreende. Além do mais, eu sei quem você é, Percy Jackson. Ando de olho em você. Os fios da minha nuca se eriçaram. Um cara velho de fralda estava de olho em mim. Isso nem era sinistro, nem um pouco. Estou supondo que você seja o Gary. Ou Geras, se preferir. Ele ergueu a mão murcha para impedir as perguntas seguintes. E sim, sou um deus. Vou dar uma dica de que deus eu sou. Do meu nome veio a palavra geriatria. Minha mente disparou com todos os tipos de possibilidades horrendas. Eu estava encarando o deus dos produtos de incontinência entre adultos, bingos, fixador de dentadura, suplementos de fibras, ou talvez de gritar com crianças malucas para saírem do gramado dele.
Aí meu cérebro, abalado, juntou todas as coisas em uma categoria mais abrangente. Ah, Deus da velhice? Bingo! Gary mostrou as gengivas banguelas. Agora talvez você entenda por que roubei a mamadeira do Ganimedes. Ele estendeu a mão. Em um clarão, um recipiente de cerâmica apareceu flutuando acima da palma dele, só que parecia mais um disco voador do que um copo. A tigela era larga e rasa, com duas alças enormes. Eu tinha quase certeza que a mãe tinha uma saladeira igual. A parte externa brilhava com cenas em preto e branco dos deuses em um banquete, as silhuetas delineadas em fios de bronze celestial. Era uma peça de cerâmica linda, mas eu não sabia como alguém podia servir néctar nela. O cálice dos deuses, adivinhei. Queria acrescentar que, óbvio, que entendia porque Gary tinha roubado. Infelizmente, não era o caso. Então, como você já é imortal, o cálice deixaria você mais jovem? Ou é seu sonho de vida servir bebidas? Ah, que decepcionante. Gary fechou a mão e o cálice desapareceu. Talvez eu devesse ter começado com Annabeth Chase. Soube que ela é inteligente. Não dava para ficar zangado. Se estivéssemos procurando alguém que pudesse adivinhar meu plano diabólico, para eu não precisar fazer um monólogo típico do vilão, eu também teria começado com Annabeth. Por outro lado... Espera aí. Você nos separou com as gotas de néctar. Olhei para o outro lado do parque. Minha namorada ainda estava assistindo à partida de xadrez e Groover ouvindo uma árvore. Não parecia estar em perigo imediato, mas se mexiam em câmera super lenta como moscas em seiva que estavam endurecendo rápido para virar âmbar. O que você está fazendo com a gente? Abordando um a um? Está com medo de encarar todos de uma vez? Gary deu uma risada debochada. Eu poderia transformar vocês três em pó de tumba com um estalo de dedos. Em geral, eu faria isso mesmo, porque estão tentando acabar com minha diversão. Mas, como Ganimedes mandou Percy Jackson atrás de mim, bom, eu pensei que podia lhe dar uma chance. Eu esperava que você, dentre todos os semideuses, fosse entender por que eu peguei o cálice. Mas se não entende, posso apenas desintegrá-la agora e depois finalizar com seus amigos. Talvez eles se saiam melhor. Não, gritei. Não só porque eu não queria virar pó de tumba, mas porque não podia deixar que ele fizesse mal a Annabeth Groover. Eu entendo, de verdade. Gary estreitou os olhos. Não acredito em você. Eu também não acreditava em mim. Que velho inteligente do caramba. Tentei imaginar o que Annabeth faria, o que Groover faria. E aí, como meu cérebro é esquisito, eu me perguntei o que eu faria na situação na qual me encontrava. Algo naquela minha massa de alga cerebral deve ter dado um clique, ou esguichado, ou pelo menos flutuado um pouco na água. Você é o deus da velhice, e o copo deixa os mortais imortais. Gary abriu um sorrisinho, assentindo para que eu continuasse. O que impede as pessoas de envelhecer? E você não gosta disso? Eu odeio isso, acrescentou Gary com um rosnado. Certo, porque as pessoas precisam envelhecer. Não serem promovidas a divindades como... Pensei em Ganimedes, todo jovem e lindo, e andando com infelicidade pelo refeitório de minha escola, enchendo os copos das pessoas. Você quer humilhar Ganimedes para dar um exemplo? Você achou que entenderia porque já recusei a imortalidade? Gary fez uma pequena reverência, exibindo as manchas escuras no crânio. Talvez você não seja um completo idiota, afinal. Obrigado. Minha meta para essa semana era não ser um completo idiota. Ganimedes não tem nada que ser um deus. Qualquer objeto que conceda imortalidade ao humano é odioso e injusto. Vocês foram feitos para murchar, morrer e voltar ao pó. Esse é o seu propósito. Viva o propósito. Você foi o primeiro semideus em milênios a recusar a imortalidade.
Eu respeito isso. Você me entende? Esse negócio da gente se entender está sendo uma experiência legal, comentei. Acho que você provou o seu ponto. Pode me devolver o copo agora? Gary amarrou a cara. Você não pode estar falando sério. Por que completaria essa missão tola? Vá embora. Deixe Ganymede ser punido. Deixe que os deuses percam o cálicezinho precioso deles para terem um jeito a menos de passar a maldição da imortalidade para os outros. Eu até faria isso. Só que eu preciso de uma carta de recomendação para a faculdade. E prometi a Ganimedes. Além do mais, você acha mesmo que é ele quem tem que ser punido? Ele não pediu para ser sequestrado por Zeus, né? Ah, por favor. Você acha que juventude eterna e imortalidade tornam Ganimedes a vítima aqui? Olha, você já viu o sujeito? Ele está uma pilha de nervos. Gary cruzou os braços enrugados. Estou decepcionado, Percy Jackson. Se insiste em ajudá-lo, talvez eu tenha me enganado sobre você. Vai ter que virar pó de tumba. Espera! Gritei em um tom estridente. Às vezes, quando estou em risco iminente de perigo, minha voz de Mickey Mouse vem à tona. Olha, eu entendo por que você está com raiva. Mas, como concordamos com essa coisa toda de mortais não deveriam ser deuses, não tem como a gente chegar a um acordo? Gary me observou. As manchas leitosas se movendo pelos olhos dele como nuvens em um planeta alienígena. Talvez. O tom malicioso me fez lamentar ter perguntado aquilo. Que tal eu lhe dar uma chance de ganhar o copo? Você deveria se sentir honrado, Percy Jackson. Na história da humanidade, só fiz essa proposta para um outro herói. Hércules, adivinhei. Porque a resposta é quase sempre Hércules. Gary assentiu. Você precisa me vencer numa luta livre. Se você vencer, eu entrego o cálice. Se eu vencer, você vai cumprir seu propósito mais rápido que o esperado. E eu vou transformar você em uma pilha de ossos em pó. Estamos combinados?